Damos as boas-vindas a todos aqueles que sintonizam connosco nesta hora, neste início do nosso Evangelho no Lar desta semana, para nos prepararmos para este Evangelho, para esta reunião em família, em que vamos analisar ensinamentos de Jesus, procurar compreendê-los à luz da doutrina espírita. Temos que preparar as nossas mentes, o ambiente, não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos em número suficiente para todos os participantes. E como habitualmente, então, para harmonizarmos as nossas mentes e o ambiente, vamos escutar uma canção. Página 30. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida não é bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem perigos e sem dores. Se esquece que a lei é justa e que a ninguém trará favores. Pagamos erros a sua custa, devemos a cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos ao Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dor, por os que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e amor profundo, e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, ó Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e sem caminha para o mal. Nós te pedimos ao Senhor que Ele bem se possa conduzir e dessa forma imitador que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida.
Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos hoje em Teu nome, nos nossos lares, para que possamos, Senhor, estarmos mais ligados e aprendermos mais do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos. E, acima de tudo, somos gratos pela vossa infinita misericórdia e todos os ensinamentos que Tu nos deixastes, Mestre. Que nós possamos hoje abrir os nossos corações para exercer aquilo que Tu mais nos deixastes, a benevolência, a misericórdia e o perdão. Que possamos estar unidos e juntos, em família, aprendermos a amar-nos neste desafio diário que cada um de nós tem. E que possamos estar contigo, Senhor, como nosso sustento, como nossa força, que nos auxilia na caminhada terrena. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, o item 20, beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e antes de socorrer aquele que está em necessidade, não procura saber a sua crença, nem a sua opinião, qualquer que ela seja. Seguirá ele os preceitos de Jesus Cristo, que mandam: se amem mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por professar uma crença diferente da sua? Que ele o socorra, pois, sem lhe pedir contas da sua consciência, porque se é um inimigo da religião, será essa uma forma de conseguir que ele a ame. Repelindo, faria com que odiasse. São Luís, Paris, 1860. A mensagem de hoje está no livro Bem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, e tem como título Xenofobia. Somos todos filhos do mesmo Pai, Deus, nossa causa e nosso destino. Todos, sem exceção, somos destinados a evoluir nas diversas situações sociais, religiosas, rássicas. Em tudo visa a perfeição. Seja em que condição estivermos, tudo visa suprir as necessidades que se nos coloquem no caminho do progresso evolutivo. Toma bem em nota a condição em que te encontras e, como é verdade indiscutível que a ciência está confirmando, não é a primeira vez que aqui te encontras e não será seguramente a última. Hoje, vives num local portador de uma determinada cor de pele, falando uma língua diferente de muitas outras. Amanhã, não sabes se voltarás nas mesmas condições. Quantas vezes manifestas afinidade com outros povos, outras gentes? Quantas vezes vês marchar ao teu lado quem se sinta em sexualidade diferente da que desejam? Por isso, vive em harmonia contigo mesmo e considera o mundo a tua casa e os espíritos, vivendo em corpos diferentes, teus irmãos em Jesus. Foi Jesus, com a sua mensagem, que nos abriu as portas ao conhecimento, trazendo-nos orientações que antes, na primeira revelação, Moisés não tinha oportunidade de ter ensinado, porque não era o tempo. Mas Jesus veio com clareza esclarecer que há um Deus, que é o Pai, como ele se dirigia com carinho, sempre que precisava de demonstrar ou de ilustrar aquilo que eram os ensinamentos que ele de novo apresentava à humanidade. Ele, falando no Pai, fez-nos entender que há de facto esse Deus, que é Pai, que é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, materiais e imateriais.
É verdade que Jesus, no seu tempo, não esclareceu tudo. Ele disse que haveria de enviar o Consolador, como o fez, mas mostrou, pela sua prática, por aquilo que ele ia fazendo ao longo da sua missão sublime, ajudando todos, de todas as castas, os nobres, os mais pobres, os cegos, os estropiados, fosse quem fosse, ele ajudou todos. Numa demonstração de que, de facto, devemos ser todos iguais uns para os outros. Iguais no sentido da dádiva, da compreensão, da ajuda. Porque somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, como espíritos, como é evidente. O Espiritismo veio reforçar esse ensinamento e veio dizer-nos que na nossa condição de irmãos, porque somos irmãos de todos aqueles que habitam o corpo na Terra, neste mundo onde estamos inseridos, como irmãos, devemos ajudar-nos, sim, independentemente dos grupos onde possamos estar, das civilizações, dos povos, dos costumes. Particularmente os cristãos devem ter este princípio, embora saibamos que há religiões que, entretanto, têm entendido esse princípio como mais exclusivo das suas crenças, dos seus princípios, das suas orientações. Não é essa a mensagem de Jesus. Não é essa a mensagem de Deus. Não é esse o pensamento de Deus em relação aos seus filhos que somos. Sendo todos irmãos, devemos entreajudar-nos em qualquer circunstância e em qualquer momento, porque, como reencarnacionistas, como a gente sabe que somos todos, quem sabe se aquele que hoje às vezes colocamos numa segunda situação, num segundo pedestal, numa segunda ou numa terceira prioridade, não foi já um irmão nosso do passado, não será um irmão nosso do futuro, mas sabemos que, pelo menos no presente, não sendo irmão consanguíneo, é um irmão, filho do mesmo Pai, porque somos todos espíritos. Então o conselho de Jesus, a mensagem, fundamenta-se naquilo que devemos fazer sempre aos outros, sejam eles quem forem, sejam eles de que casta forem, de que país forem, de que nacionalidade forem. Somos todos irmãos e, nesse sentido, devemos amar-nos sempre e ajudar-nos sempre como irmãos. Se nos recordarmos dos tempos em que Jesus veio à Terra e no povo hebreu, portanto, na Galileia, na Judeia, na Palestina, naquela região, não foi obviamente por acaso que ele o fez, foi porque naquela época era o único povo que acreditava num Deus único, enquanto todos os outros povos vizinhos e espalhados pelo mundo acreditavam em muitas divindades. E, portanto, havia naquela época um entendimento das leis de Moisés, que eram as leis que o povo hebreu seguia, de que eles eram um povo eleito, escolhido por Deus. E os outros seriam pagãos, gentios, como queremos designá-los. E é interessante que, quando Jesus falava precisamente do fazermos ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem a nós, portanto, da benevolência, da caridade, da bondade, os fariseus, que eram os religiosos daquele tempo e seguidores da lei de Moisés, questionaram Jesus sobre quem era o nosso próximo. E Jesus narra aquela parábola extraordinária do bom samaritano. E não foi, obviamente, por acaso que ele escolheu as personagens daquela história, sendo que aquele que tinha sido assaltado e tinha sido agredido e que estava ferido, caído no caminho, era um judeu. E aquele que o socorreu era um samaritano, numa região designada por Samaria. Os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus quis mostrar, precisamente nessa parábola, que quando toca a fazer o bem, nós não temos, como dizia a leitura, a primeira leitura de hoje,
que perguntar quem é, de que raça é, ou de que nacionalidade é, de que etnia. Não temos que questionar isso se verdadeiramente nós queremos ajudar. E por isso, conforme ouvimos no ensinamento, o grande problema é muitas vezes nós nos dividirmos, ou seja, nós sermos sectários, acharmos que somos mais do que outros ou melhores do que outros e que só devemos fazer determinadas ações, neste caso o bem, aos nossos, àqueles que fazem parte do nosso grupo, da nossa etnia, da nossa religião, etc. Se nós meditarmos um pouco, conforme ouvimos ainda agora o Eugénio referir, Deus é único, é o Criador de todas as coisas. Naturalmente que nós podemos designá-lo com nomes diferentes, consoante a nossa cultura, a nossa religião, as nossas tradições, mas só existe um único Deus, Criador de todas as coisas, que nos criou a todos, iguais, conforme nós percebemos, ou semelhantes a Ele, como queremos compreender melhor. O que significa que todos somos irmãos em Deus. E Jesus, Espírito perfeito que era, vinha, naturalmente, mostrar-nos que, sendo todos irmãos, sendo todos filhos do mesmo Pai, temos todos, naturalmente, que nos amar uns aos outros, fraternalmente, como irmãos. E que, portanto, não devemos fazer apenas o bem a determinadas pessoas. Obviamente que isso ainda é fruto da nosso atraso moral, ainda do nosso orgulho, muitas das vezes, que faz com que nós nos vejamos mais do que os outros e mais importantes, muitas das vezes, do que os outros. E foi graças, em grande parte, ao apóstolo Paulo, não é? Que nós hoje temos este contacto com os ensinamentos de Jesus, com a sua boa nova, porque depois de Jesus ter partido para o mundo espiritual, regressado ao mundo espiritual, houve uma grande discussão entre os apóstolos no sentido de decidirem se deviam ou não pregar, divulgar esta mensagem a todos ou apenas àqueles que seriam os escolhidos, os eleitos. E Paulo tem, naturalmente, toma uma posição de revelar estes ensinamentos a todos os povos e faz várias viagens ali naqueles povos, naquelas nações próximas de Israel, da Galileia, da Palestina. Então, quer nesta primeira texto, nesta primeira mensagem de hoje, quer depois na segunda, quando nós ouvimos sobre a xenofobia, nós vamos perceber que sempre que excluímos alguém, estamos naturalmente a revelar ainda o nosso atraso moral, os nossos preconceitos e muitas das vezes o nosso orgulho. Então, sendo todos irmãos, devemos nos amar a todos, incluindo os inimigos, como Jesus nos disse, e devemos praticar o bem, como o povo tão bem diz, sem olhar a quem. Fazendo naturalmente, de coração, sincero, porque, como nós sabemos hoje, pela doutrina espírita, nós muitas das vezes não sabemos quais são as nossas ligações do passado com aqueles que muitas das vezes se cruzam no nosso caminho e para os quais nós podemos fazer a diferença, ajudar, ser úteis, aliviar o sofrimento ou a dor. Então que nós possamos refletir hoje sobre este ensinamento e possamos, naturalmente, ver-nos a todos
como verdadeiros irmãos que somos nesta mensagem que é universal do amor irrestrito. Depois de toda esta harmonia, destes ensinamentos profundos de Jesus, vamos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão, que se compadeçam de todos os nossos irmãos descrentes que não conhecem a palavra de Jesus, que não conseguem amar o próximo. Pedimos que as falanges socorristas espalhem um pouco de amor e todos nós, aqui reunidos fraternalmente, vamos irradiar para todos esses irmãos infelizes que não têm este conhecimento da boa nova de Jesus. Que sejamos, Senhor, arautos dessa boa nova e que espalhemos aos poucos esse amor, essa compaixão pelo próximo, essa fraternidade. Sê conosco, Senhor, ampara-nos e orienta-nos a cada dia. Que assim seja. Página 5. Estamos quase a terminar esta nossa reunião de família, este nosso Evangelho no Lar. É agora a hora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais que estiveram connosco, magnetizaram para nosso benefício. Lembramos que as leituras que utilizamos nos nossos Evangelhos no Lar são publicadas no Jornal Espírita e que podemos, ou podem, adquirindo o jornal, ter acesso previamente a essas leituras para poderem acompanhar melhor este Evangelho. Para assinar o jornal e recebê-lo em casa, deverão enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Lembramos também que na próxima sexta-feira estaremos novamente em contacto da nossa associação para mais uma palestra em direto das nossas instalações, da nossa Casa Espírita, e que amanhã, quarta-feira, também estaremos em contacto convosco, mas à distância para também mais uma palestra. Despedimos-nos de todos,
desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe e que nós possamos manter essa paz e harmonia no nosso lar, usufruindo destes momentos que o Evangelho proporciona. Até breve.